interessantes. Poxa. Tem um leve sabor amargo com um toque de doce. No Abelha. gigante. As abelhas agora estão lutando contra meu drone. Elas estão vendo isso como... Eu queria saber o que realmente eles fazem com o mel depois. Então, Pô, eu vou sequestrar ele aqui. Eita, a mulher tá doidona. Eu me sinto bêbada. O lugar é na natureza braba mesmo, né? É. Todo, Rústico. bem rústico, é complicado mesmo. tá Aí, sincronizado Afonso. que estamos... Oi, Olá. você conhece a expressão tomar um mé, conhecido por Mussu, Cacildo de Servo? O mé você vai ver totalmente aí nesse vídeo, por como foi que originou. Você tomar e vai ficar bastante louco. Nas distantes e altas falésias do Nepal, durante apenas 2 semanas por ano, é colhido um mel raríssimo que possui efeitos alucinógenos, chamado de mel louco. Esse mel extraordinário, produzido pelas maiores abelhas do Opa, mundo, foi, os Cacildo. Himalaias, contém graianotoxinas de alta potência. Essas toxinas têm o poder de distorcer os sentidos de formas inimagináveis, induzindo alucinações vívidas, como ouvir vozes inexistentes ou ver o mundo ao seu redor derreter. Minha sala tá girando. Parece que eu tô voando. Fica muito louco. Ele tava completamente bêbado. Ele dormiu por 3 dias. Para alcançar os raros favos de mel louco, os caçadores escalam centenas de metros em falésias perigosas, confiando numa simples escada de corda. Rodam apenas com as mãos e os pés descalços, suportando inúmeras picadas dolorosas Que às perigo. gigantes abelhas. Ao longo da história, os habitantes locais usaram mel em pequenas doses como cura para várias doenças e como Eita, afrodisíaco. poxa. Mas a linha entre suas capacidades únicas de cura e toxicidade é muito tênue. Uma colher extra de mel louco pode causar diminuição da frequência cardíaca, paralisia ou até mesmo a morte. Na remota aldeia que estamos visitando, apenas uma única Danos. família ainda pratica a caça ao mel louco. Assim como nesta pintura rupestre de 7.500 anos. Seus métodos antigos nunca mudaram. E sua maneira de caçar mel é algo que você não verá em nenhum outro lugar. Após 36 horas de voo e viagem, finalmente chegamos à aldeia Danzi e conhecemos a tribo Gurung. Eles migraram e se estabeleceram aqui, vindos do Tibete. Tá vendo? Rapaz. Parece ser perigoso. E aí, você teria coragem de tomar esse mel louco que é alucinógeno? Eu acho que eu tomaria o mel. Agora, eu não sei se eu teria coragem de subir as montanhas pra pegar o mel. Seu pai é o principal caçador de mel? Sim. Segundo seus costumes, os recém-chegados, como eu, devem usar um amuleto para proteção contra o mal, doenças e espíritos malignos. Então, Não, tem antes todo de ritual. passar o mel, a senhora me abençoa com água e amarra um cordão em volta do meu pescoço. Agora estamos indo em direção aos caçadores de mel. Estamos descendo por uma trilha cercada por terraços de arroz. Namastê! Olha que trilha legal. Aqui estão 3 Namastê. gerações de caçadores de mel. Budman, seu pai e seu avô. Anos de trabalho duro são visíveis nas suas mãos. Meu nome Poxa. é Nanda Laltama. Ai. A caça ao mel louco é uma tradição que vem dos meus antepassados. Normalmente ele vai às imensas falésias em busca do mel louco. É necessário uma pessoa corajosa para fazer esse trabalho. Todos estão ocupados com suas tarefas. Eles estão se preparando para Como caçar o próprio nome diz, né? O cara tem que ser louco pra tomar o mel louco. Pra ficar muito louco. a poção dourada. Nanda e seu pai estão fazendo planos para decidir qual falésia irão, enquanto os outros preparam as ferramentas feitas à mão. Para montar uma escada, eles estão ajustando cuidadosamente esses degraus de madeira nas tranças de 2 cordas de bambu que têm vários metros de comprimento. Isso é Agora é tudo inserido assim. artesanal. No topo da falésia, Nanda e os outros aldeões estão fazendo os preparativos finais. Eles estão segurando firmemente a escada no tronco de uma árvore. Colocar a escada perto das colmeias é crucial. Essa é a ponta da corda. Nós precisamos amarrá-la corretamente antes de fazer a descida. Primeiro eles acenderão fogo e depois as cordas serão jogadas para baixo. Onde está o Tá varão? vendo? Desce aí. Tudo isso pra ficar Enquanto doidão. isso, outros estão fazendo um grande laço de é um folhas assim ritual. cortadas. Eles colocam alguns calços no meio e enrolam com uma corda. Essa grande vara de Mas incenso é a existe. única defesa do caçador de mel contra as colônias de abelhas. O fogo é necessário para poder afastar as abelhas. Sem a fumaça, as abelhas elas tá não vão vendo? embora. Elas vão continuar zanzando. Aí, eu Uma vez que a conheci fumaça se não. espalha, elas ficam dormentes. Primeiro as abelhas se tornam agressivas, depois Olha, seu ela movimento ficou- diminui. Já aconteceu algum incidente em que Se não tem as manhas, não entra não, sem instrução de um profissional. Eles sabem o que é que tá fazendo, eles queimam, né, tudinho pra deixar Fazer a fumaça pra espantar, espantar né? as abelhas. E depois eles vão lá e colhem o mel. Desenrolado. o caçador foi apanhado num incêndio? O que acontece aqui? O caçador de mel ele pode pegar fogo completamente se a corda que ele está usando queimar. Isso pode acontecer. É Para que verdade. serve isso?
É É palha, uma né? armadilha para protegê-lo. Os caçadores colocaram a máscara de apicultor, é hora de descer. A escada que eles usam tem 80 metros de comprimento, mas o penhasco é Eu mais pensava alto que eles iam isso. sem proteção então, nenhuma. quando começa a escalar Mas tu viu o jeito que ele botou? Só fez assim, nem vai se a abelha entrar por baixo aqui, ó. Porque tava melhor aberto. vestir o traje de apicultor, pois logo esse lugar Ah, esse estará aí tá cheio mais de cheio. abelhas furiosas. Ok? Chegou a hora. O mel louco é produzido pela Apis laboriosa, a maior abelha do mundo. Com 3 centímetros de altura, essa espécie é 2 vezes maior do que a abelha operária média e tem ferrões longos que podem penetrar facilmente nas roupas. A primeira Eita, parada, logo então- acima do gigantes então quer favos dizer da- Qual é a proteção se o ferrão dela passa? E deve doer mais, né? Porque, assim, se ela é maior, ela deve ter mais toxina, né, na ferroada, né? Sim. Aí, tome, uma ferroada deve doer bem mais na pessoa. Essa é uma ferroada alucinógena. Ajustam a posição da escada. Enrolam as cordas presas aos varões ao redor dos braços antes de descerem ainda mais. Para manter a escada equilibrada, um amigo de Nanda desce até o ponto mais baixo da corda e espera lá. Não usamos sapatos na falésia. Por quê? A gente tem mais firmeza dessa forma. Determinamos e controlamos a estabilidade com os pés descalços. A falésia Esse pica. é perigosa para o caçador, pois é escorregadia. Os caçadores, eles não têm segurança e se eles caírem, a morte é certa. No ano passado, 2 pessoas perderam a vida. As abelhas às vezes Eita. picam 100 a 150 vezes durante cada Danou-se. passada. E se a gente for muito picado enquanto a gente faz isso, podemos cair Pode da corda morrer. também. A superfície do favo de mel está coberta por Pois é, muito perigoso. Aí, e eles não usam os sapatos porque pode escorregar, né? Aí é melhor eles ir descalço para ter uma estabilidade. Mas Mas corre o risco da abelha ir lá picar Picar o justamente pezinho no dele. pé, né? uma camada negra de abelhas. Compostas por até 100 mil abelhas, cada colônia constrói um favo vertical exposto na falésia, que pode chegar a 1 metro de comprimento. A fumaça está subindo. Quando sentirem a ameaça, as abelhas perceberam o perigo e estão agora em sua onda de defesa, movendo os abdômenes para cima e para baixo em perfeita sincronia para assustar o inimigo. Essa ilusão de ótica confunde os predadores, fazendo as abelhas parecerem um único organismo gigante. As abelhas agora estão lutando contra meu drone. Elas estão vendo isso como um intruso gigante e barulhento. É hora da parte mais multitarefa do trabalho. Nanda precisa fazer muito malabarismo. Ele usa 2 varões, um para equilibrar a cesta. Para manter o varão firme, ele usa o pé. E com outro varão, ele corta o enorme favo de mel, enquanto as abelhas estão zumbindo furiosamente. Toda vez que ele corta o mel, as abelhas podem picá-lo mais de 100 vezes em cada caçada. Mas ele tem que ficar estável. O caçador tem que ser rápido e cuidadoso lá em cima. Sua única segurança é a corda amarrada à escada de bambu. Qualquer movimento errado pode ser fatal. Qualquer um cai. Esse bambu é uma piada. Qualquer movimento errado na escada de bambu, ele toma a picada do urussu. Rapaz, os caras desenvolveram um método com pezinho, velho. Eles. Isso é milenar. Quanto tempo você caça mel? Já faz muito tempo, talvez 20 ou 21 anos. Nós temos que ter um coração bastante duro e de pedra para ser possível conseguirmos fazer este trabalho. É um trabalho arriscado. Nem todos podem fazer isso. Todo mundo quer um mel louco. Mas quando vem a realidade do trabalho, ficam espantados. Nós não Todo mundo quer um comemos mel muito. louco. Ele nos... Mas agora eu me pergunto quanto que custa Um mel pra você ficar doidão. um melzinho desse aí. Porque deve ser muito caro, né? Pra você. Porque é muito trabalho arriscado. tá, né? O Você vai trabalho. arriscando sua própria vida pra Então, colher um mel pra pessoa ficar doidona. Vê que... mas deve ter outras propriedades também, né? Não, deve o ser- mel né? O mel tem. não é só pra ficar na brisa. Ninguém vai fazer só assim, é só melar o mel na vai boca. Vai tomar pegar mel. uma colher bem cheia, que eu acho que já é alucinógeno. deixa bêbados por cerca de 24 horas. Não se imagina que ficar bêbado 24 horas. Se eu comer uma colher Não, de aí mel, eu não queria não. Você vai desmaiar, vomitar e ficar inconsciente. se eu comer 2 Eita, colheres, Você ficaria 2 inconsciente. colheres. paralisado? Sim, você ficaria um dia paralisado. Estamos voltando porque Meu começou a chover. Deus. Não queremos molhar nossas câmeras. Os caçadores de mel nos encontrarão na aldeia. Queria saber o que realmente eles fazem com o mel depois. Então, enquanto ele Não é cozinhava, possível que seja só pra a ficar energia doidão. acabou.
Atualmente, as chuvas de monção estão prestes a dominar o Nepal. Estamos sem Então o eletricidade clima há mudou. 3 horas e está começando a escurecer. Os caçadores de mel ainda não conseguiram voltar para a aldeia. E não O tem- Peru está cozinhando e não tem legumes gás não, e é arroz tudo a para lenha. nós com a ajuda Ele de disse uma que lanterna. faltou luz. Finalmente, os Eita. caçadores retornaram à aldeia sãos e salvos após um longo dia. As abelhas picaram? Eles te picaram no rosto. Tá muito dolorido. Elas ficaram bem aqui. Uma abelha ainda está dentro das minhas roupas, ela está por todo o meu corpo. Quanto mel caçamos hoje? Ô, rapaz. Cerca de 40 litros. Vocês vão de novo se o tempo estiver bom? A chuva deixa o penhasco escorregadio e torna a margem perigosa. Se o tempo estiver bom amanhã, então Agora, assim, né? Eles já devem estar acostumados com o veneno, né? Mas a picada deve doer, né? Deve doer. Ele disse que as abelhas subiu, tava tudo pela roupa dele. Ixi. Isso daí eu acho que já é um meio de vida Conte-nos deles, o né? que aconteceu com seu pai. Ele misturou um ovo cru com um pouco de mel. Ele foi ao banheiro depois de meia hora. Ele dormiu no tapete do banheiro a noite toda. Na manhã seguinte, ele subiu as escadas usando as mãos e os pés. Finalmente, ele conseguiu chegar até a porta e saiu correndo. Ele dormiu por 3 Ele dias. Ele misturou estava mel com ovo, deu completamente nisso. bêbado. Estava dormiu animado no para banheiro. experimentar o mel louco hoje, mas agora já passa das 22 horas e todo mundo precisa acordar cedo para a colheita de amanhã. Experimentá-lo sozinho à noite pode não ser seguro, especialmente numa área remota, a quilômetros de distância da unidade de saúde mais próxima. Então, eu Pois tenho que é, esperar ele até não tem amanhã para costume. experimentar o mel louco. E é turista, né? É mais difícil você ter acesso à saúde. E assim, a turma aí já tá acostumada porque a turma já tomou, mas ele nunca tomou, vai ser a primeira vez, né? Eu quero ver ele São doidão. 7 horas. Depois do café da manhã, vamos Ele já caçar tá mel. com cara de Dessa doido. vez eu vou provar. Ah, se vou. Ontem nós Aí, ó. estávamos lá. Chegada a hora. Para que lado vamos hoje? Para outro lado? Outro lado, sim. Nós vamos subir ou descer? Descer. Tudo bem. O café da Hoje manhã temos um deles é grupo maior água. conosco. Eles acreditam que a localização de hoje resultará numa colheita maior de mel louco. Agora é hora dos caçadores sacrificarem a galinha. primeiro oramos, depois cortamos para evitar acidentes. Estão cortando esses pedaços de madeira para adicionar a escada. A escada é tão pesada que 2 pessoas mal conseguem carregá-la. Enquanto eles preparam a galinha, nós Aqui vamos é a para a galinha. falésia onde o mel será colhido. O caminho está muito mais traiçoeiro hoje, com terreno escorregadio. Essa ponte colapsou devido ao deslizamento de terra, mas conseguimos chegar ao outro lado, porque é onde eles vão colher o mel. Ok? Tudo certo. E o lugar é na natureza braba mesmo, né? Rústico. Bem rústico, é complicado mesmo, difícil acesso. Temos que estar Aí, a sincronizados, ponte. que estamos sacudindo a ponte. É muito perigoso. Você está bem? Sim, estou bem. Menino, não você? tem onde ele Tudo bem? segura, não. É Sim. aberto. Estou indo. Não é um vento forte. Salte! Eu só cai, Sim, né? pode deixar. Aí do meio Se é da- algo mais perigoso do que o próprio mel Da louco, ponta eles pulam com uma certeza trilha. é a maneira de colhê-lo. Se ele cair dessa altura, não há como Foi sobreviver. triste. São pelo menos 100 metros. Morte Ô, na pai. certa. Eu tirei isso, mas ele me disse para colocá-lo novamente. Provavelmente, em uma hora, teremos muitas abelhas voando por aí, abelhas furiosas. Algumas abelhas já haviam começado a defecar em nós. O que você vê no dedo dele são fezes de abelha. São as Eu fezes de nunca abelha. Isso é imaginei. cocô de abelha. Nanda e os outros caçadores estão de volta. A escada e o feixe Nunca flamejante imaginei estão uma baixando. abelha fazendo A colheita cocô. do mel louco Eu não começou. sabia nem Veja fazer. como ele arruma a vara com o pé. Incrível. Ele parece um acrobata lá. Incrível. As graianotoxinas provêm do néctar das flores e rododendros que florescem nos Himalaias. E são necessárias cerca de 4 milhões de visitas às flores para que as abelhas produzam apenas 1 quilo de mel. Uma abelha operária produz apenas 1 grama de mel em toda a sua vida. Então, não é surpresa que os 200 gramas de mel raro, que contém a maior quantidade de graianotoxinas e que estou prestes a experimentar, estejam sendo vendidos atualmente por cerca de $400 nos mercados. No entanto, é lamentável que os caçadores, Claro. apesar de arriscarem suas vidas, Ó, tem que ganhem fazer menos de tudo pra não cair. $50 ao vender o quilo de mel. Ô, rapaz. Meu Deus do Vem aí uma céu. cesta. E o normal é $400, né? Não, 200 gramas, não foi? o caçador ele ganha $50 por quilo de mel, ou seja, cerca de R$250 Oxi. para arriscar a sua vida para fazer essa trilha, levar um monte de picada de abelha, É pra se lascar. vai ganhar 250 conto por quilo de mel. Meu Deus, é porque é a situação, viu? Difícil.
Aí as pessoas se submetem. Mas que não vale nem a pena, velho. Mas né? Cada um... Vou dar o joinha. Todo trabalhador... Merece o joinha. Merece o joinha. Cheia de mel louco, direto da falésia. Começa a extração do mel louco. Eles utilizam uma peneira de palha para filtrar lavas, abelhas mortas, insetos e outras impurezas, armazenando num recipiente de plástico. Finalmente, é hora de provar o mel louco. É aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Tem um leve sabor amargo com um toque de doce. Eu consigo sentir o efeito da granotoxina quase que imediatamente. Está formigando, né? Tem uma... Meu Deus, foi mais de uma colher ali. Queima lentamente sua boca. Já começou, como você disse. Ele já tá Como comer algo picante. Sim. Mas é um risco que eu não calculei. Você pode ter engolido um pouco de mel enquanto provava. Devemos levá-lo ao topo rapidamente, porque ele começa a agir em 45 minutos. Definitivamente não quero experimentar paralisia temporária ou inconsciência aqui no meio do nada, então vou me apressar. Quando você fica intoxicado com esse mel, fica morto por 12 horas. Você não consegue mover seu corpo. Sério? Sim, e será um desafio para nós levá-lo montanha Por que acima. deram essa quantidade de mel na boca Vou ficar do cara? alterado com aquela quantidade? Às vezes sim. Temos um longo caminho de volta. Estamos nos apressando para voltar para a aldeia. Espero que meu corpo não Ele era pra ter experimentado quando chegasse na aldeia, né? Aí tomava uma colherzinha. Mas já fizeram assim, mandaram ele abrir a boca. Abre a boca aí, meu irmão. Abre-te goela que lá vai ela. Aí, show! Certeza foi mais de 2 colheres ali. daqui a pouco ele vai passando um zumbi de Michael Jackson. Fica tum, por aí. Vamos fazer uma pausa rápida aqui. Comeremos a galinha que foi sacrificada antes da colheita do mel. Sim, aí ó, a história da galinha. Obrigado, irmão. Ai. Ele foi picado várias vezes e uma das mais doloridas foi bem no lábio inferior. Está visivelmente inchado. Comer algo vai diminuir a absorção do mel louco e da granotoxina que entra na minha corrente sanguínea, para que possamos continuar com menos pressa. O mel louco é considerado a mais antiga arma biológica conhecida. Em 67 a.C., quando os romanos invadiram a região do Mar Negro, os soldados do Reino do Ponto espalharam favos de mel louco ao longo do caminho do exército romano. Os romanos não conseguiram resistir, ficaram intoxicados, baixaram a guarda e tiveram um fim trágico. Quando toma a dose certa, vejo com mais clareza. Que legal essa história, velho. Tá vendo? Usaram o mel louco como arma, tá ligado? Deixaram um monte de melzinho, ó. Toma aí, ó, esse melzinho. A turma tomou, ficou doidão e perdeu a guerra. Me sinto ativo mentalmente e eu consigo trabalhar mais e me concentrar mais. Eu uso com um propósito meditativo. Qual é a dose segura? Depende do mel. Este é muito forte. Uma colher de sopa está bom para mim. Se você comer demais, isso será muito ruim para você. Finalmente chegamos na entrada da aldeia sem nenhum problema. E aqui eu vou tomar uma última dose de mel louco. Dessa vez, não me contenho, coloco uma quantidade generosa de mel. Não, ele tá querendo ficar doidão. Comi muito, não? Ah, mas aí ele já tá lá, aí tá tudo certo. Não sei se é demais, mas eu já engoli tudo. Espero não ficar muito alterado. Todo babado. Tem um gosto realmente muito amargo e me faz tossir muito. Vamos aguardar, depois vou compartilhar minha experiência com detalhes. Pensei que fosse doce. Também não esperava que tivesse o gosto amargo assim... Mas eu queria ter experimentado. Agora eu me pergunto se alguém souber aí, pode botar aí no comentário. O hidromel dos Vikings, será que é dessa abelha aí ou é dessa... Eu não sei. Aqui em Pernambuco tem um lugar que faz hidromel. O hidromel é mel, né? Mas ele tem umas coisinhas assim que eu acho que não podia. O hidromel. Dá pra água, começou. Seu corpo começará a esquentar primeiro e sentirá formigamento. Você acha que eu ingeri muito desse mel? Essa é uma quantidade decente. Nosso amigo comeu uma pequena colher do mesmo mel e está vomitando. Completa surpresa, já que cada pessoa sente de maneira diferente. Vamos esperar 1 hora e descobrir. Eles não dão isso pra criança não, né? Horas, e da última vez que verifiquei, Negu estava se sentindo mal. Vou ver como ele está agora. O que está sentindo, cara? Nada bom, nada bom. Quanto que você comeu? Só um pouquinho. Eu comi mais do que isso. Você tá com sono? O que é que você tá sentindo? Tô sentindo nada. Bebeu muito, né? Bebi só um pouquinho. Eu já conheço essa história.
Vamos deixá-lo sozinho. Frio. Frio, frio. E as minhas pernas? Clica aí. Meus dedos estão muito frios. Você consegue se levantar? Não. Estou com sede. Se eu beber água... Não beba. Água. Por quê? Eu também senti sede, então bebi água. Depois de beber água, eu vomitei. Depois vomitei de novo. Eu vomitei 10 vezes. Logo em seguida, comecei a sentir os mesmos sintomas de Megu. Minha temperatura corporal caiu repentinamente e me enrolei firmemente no primeiro cobertor que encontrei. É normal ser assim? Você quer um pouco de água? Chá? Sim. Olha, está quente. Sim. Não sinto nada do calor. Eita, tá dormente. Posso segurar assim, mas... Você segura de um lado e eu do outro. Quem aguenta mais? Você ainda está segurando? O corpo humano, a granulotoxina interrompe a atividade dos canais de sódio nas membranas celulares e impede os neurônios e as células musculares de se comunicarem e funcionarem corretamente. Não faz bem, Por isso não. que as pontas dos meus dedos estão atualmente insensíveis ao calor e apresentam sensações anormais, como formigamento e dormência. E sinto isso se espalhando lentamente pelo meu corpo. Pegue, por favor, pegue. Isso não faz bem. Ficou muito louco. O corpo pode alternar entre sentir calor e frio. Se ele está intoxicado, ele não deveria se mexer muito. Senti pela primeira vez como se estivesse queimando. Então, eu tentei tirar a minha camisa. Então, após um breve momento, comecei a sentir frio. A senhora também comeu uma colher do mel louco que colhemos hoje. Ela parece estar de bom humor. Minha sala tá girando. Tô enjoada. Minhas mãos e minhas pernas, elas estão formigando. A sala tá... A mulher ficou diferente. Tá tudo girando. Às vezes eu tenho vontade de chorar, às vezes de rir. Ela definitivamente se beneficiou mais do mel louco do que eu. Agora ela está num estado eufórico. Porque no caso dela, ela acho que já é acostumada, né? Já é do lugar, e aí bebeu mel e ficou parecendo o efeito de álcool mesmo. Parece que ela tomou alguma bebida alcoólica. Mas ele, como não tem costume, é a mesma coisa que quando você também tomou alguma dose de álcool pela primeira vez, tomou a primeira cachaçada. Você não ficou tão legal, tá ligado? É a mesma coisa que tá acontecendo com ele. Eu seria perguntar, desculpa. Quantos anos você tem? Você quer dizer minha idade? Sim. Eu tenho um ano de idade. Um ano? O que você está dizendo? Só tem um, velho. Tenho um ano de idade. Parece que eu tô voando. O que você acha dele? Ela está confortável? Está bem? Sim. Eu gosto dele, ele podia ser meu namorado. Eita. Encontra o homem mais velho dele. Estou com uma dor de cabeça terrível. Vem da testa ao olho esquerdo. Então, eu não quero ficar de olhos abertos. Estou lidando com a dor por todo o corpo, os segundos parecem horas e perco um pouco a noção do tempo. Os sintomas vão ficando mais intensos, estou começando a me sentir mal. De repente, comecei a vomitar. A granulotoxina não tem um antídoto. A maioria das vezes, o corpo consegue... É igual a bebida para cada um, velho. Cada pessoa que bebe não tem uma reação diferente. Tem gente que fica mais falante, tem gente que fica bravo, tem gente que fica rico, tem mulher que fica mais assanhadinha, né, mais atirada. Foi igual a velhinha aí do vídeo. Cada um tem uma reação diferente. Tem gente que diz, agora eu falo mesmo porque eu bebi. Aí pronto, aí sai falando, cuspindo verdades, entre aspas, né? Por aí, pronto, foi a mesma situação. Para ele, eu acho que como ele não tem costume, ele ficou muito louco. Mas eu acho que ele não tá gostando disso, não. Pode causar insuficiência cardíaca. Para aproveitar seus benefícios medicinais sem efeitos colaterais, é melhor seguir as recomendações do seu médico. Felizmente, meu corpo conseguiu eliminar o veneno em 24 horas. E eu me senti muito melhor no dia seguinte, apesar de ter passado a noite com dores de cabeça, náuseas e zumbidos nos ouvidos. Meu louco não é fácil. Mas e aí, tu gostou? Você tomaria um mel louco? Ou teria coragem de subir aí nessa escadinha e consumir um pouquinho desse mel louco? Tu experimentaria sim ou não? Pouquinho. Eu tomaria uma colherzinha, não tomava feito ele, assim, direto da fonte, tá. Mas e você? Deixa aí um comentário. E se gosta desse tipo de conteúdo, considere-se se inscrever e dá o joinha. Tchau. Tchau.